Vamos lá, gente, começando mais um vídeo aqui. Semana, mantendo aquele propósito de sempre estar atualizando. Apesar de a única atualização mesmo tá sendo aqui na minha conta internacional, né, em dólar. Apesar de no começo ter tido alguns losses, tô começando a me encontrar com uma estratégia nova que eu vou já mostrar. A estratégia de sempre continua de sempre, né, tá dando resultado. Dia 13 do mês, né, eu acho que 2 semanas a gente tá positivo, então não tem muito o que mudar. Fez 60 ou perdeu 60, não tem muito o que fazer. E ela tá pagando, né, e com o tempo, foi fazendo aquela questão de ir aumentando o contrato. Tô bem tranquilo em relação a essa estratégia, não tem muito, apesar de ser só a parte base do meu dia, né. Fez lá essa estratégia, depois eu começo a ir para o aprendizado, começo a estudar outras estratégias. Nessa aqui não precisa nem mostrar, né, CLI Toro é sempre aquela mesma coisa. Ontem foi um ganho de 56 já no primeiro, aí depois nem precisava ter feito mais esse pouquinho aqui, mas eu fiz só pra bater os 60 de boa lá. Aí ficou quanto mesmo? Ficou 64, né. Na Toro teve loss, mesma coisa também, um loss, sai do mercado, não tenta recuperar. Aqui na Kili foi bem rápido, né, eu vi que não estava tendo uma movimentação muito louca, né, como costuma ter no primeiro candle, estava descendo bem constante e bem suave. Então, fiz a primeira entrada e fui arrastando o stop loss para cima, de acordo com o que foi andando, voltou um pouquinho e me tirou. Beleza, saí. Aí continuou indo no mesmo percurso, né, bem devagar, bem lento. Aí eu botei uma estratégia aqui pra pegar só aquele finalzinho e peguei mais 8, fiz a mesma coisa, né, arrastando o stop, saí, não quis pegar mais, podia ter deixado, ó, mas eu não faço esse negócio de deixar, por quê? Assim como eu podia ter deixado e ido, isso de querer ficar pegando mais pontos, como eu sempre fazia antigamente, ele podia ter voltado, tirado meu lucro, me deixado no stop, e eu ia querer tentar recuperar aquela coisa de sempre, né? Por isso que eu não participo mais disso. Antigamente eu amava esses movimentos, né? Dava uma venda aqui pra papar até o final. Opa! Inverteu aqui nesse candle, vamos comprar. Botava o stop aqui, ó. Lindo. Problema disso, todos vocês sabem qual é, né? A gente vai fazendo dando certo, mas quando tá aquela fase do loss atrás de loss, você não aguenta essa estratégia. E no final do mês acaba sendo negativo. Então, vamos manter o simples de sempre. Quando chegar numa quantidade boa, aumentar contrato e pronto. Simples paga. Essa aqui talvez eu ainda faça, eu tô estudando para isso, né? Para ter mais outra conta. Eu quero criar outra conta só para pegar esses movimentos legais aqui, mas por enquanto eu tô bem tranquilo. Sobre isso é o que tenho a dizer. Agora a gente vai para a conta internacional. Na conta internacional, eu tô no TradingView, inclusive eu tô numa operação agora. O que que eu tô fazendo? As minhas operações para ficar registrado, como aqui é diferente do Paper Trade, né, que no Paper Trade sempre fica registrado os seus ganhos e perdas de cada trade, que é bem legal, né, mas aqui não tem. Aqui a ordem de histórico aqui é péssima, entendeu? Aparece só se foi preenchida, se não, e a comissão e tudo mais. Não aparece completinho como no Paper Trade. E eu nem sei ainda como é que eu vejo no lá na Tickmill, vou ter que ir atrás ou entrar em contato com eles. Mas aparece só o balanço geral da conta, né. Essa conta aqui vocês sabem que é aquela que tem US$ 100, aí tá aumentando. E nas outras contas eu não tô nem usando, pra ser sincero, as outras contas que eu coloquei 100, 100, 100 também tá parada. Eu tô usando só o TradingView, porque eu percebi que estava vindo muita os primeiros dias começou a ficar muito pesado, querendo usar várias contas e tudo mais, aí eu: "Não, tô na conta da Toro e da CLI, tô lá que já tá bem tranquilo", por isso tive a cabeça para mudar para essa conta aqui, né, começar a fazer no TradingView, que é bem simples, bem fácil fazer as entradas. Então eu vou, por enquanto, até eu me acostumar, tá bem positivo aqui, ganhando e tudo mais, eu vou ficar bem tranquilo em relação a outras aventuras no trader. Aqui no TradingView, eu tô para me lembrar depois das operações, sempre quando eu entro na operação, tipo essa aqui que eu acabei de entrar, entrei hoje, agora.
usando essa estratégia que eu vou já mostrar qual é. Eh, eu entro, aí eu já boto aquele quadrinho, né, do stop ou do coisa aqui, short position ou então long position, só para me lembrar e já o valor que eu entrei, ó. Aqui eu entrei no risco retorno de 30 para 20. Aí depois eu coloco se eu ganhei ou perdi, né. Se eu perder, como nessa aqui eu perdi, aí eu boto, né, peguei o loss de 5. Nessa aqui eu ganhei o 31, nessa aqui eu ganhei o 25 e tudo mais. E aqui eu vou registrando no meus nas minhas entradas aqui. Nesse trade aqui, eu tô tentando pegar só a mesma pernada dessa última aqui, ó. A última vez que caiu um pouquinho, deu uma pernada pra cima, então eu botei só pra pegar o mesmo, até menos. Qual é essa estratégia que eu estou usando cheio de linhas? Esse aqui, meus amigos, é a estratégia da Tory Trades, que ela usa simplesmente trend lines, que são linhas de resistência, né, que ela é uma forma bem simples, você simplesmente vai marcando onde o preço foi batendo desde o mensal, vai passando pela 4 horas e para no de 1 hora, né. E eu tô fazendo como ela faz também, no de 1 hora eu paro e faço minhas entradas numa hora, não tento fazer entradas ainda. Talvez eu comece a fazer mais entradas no futuro e entradas em tempos menores, né, no 5, 15, 2 minutos, por aí. Entradas que façam mais sentido nesse tempo. E aqui eu tô achando meio parado, era pra estar movimentando mais isso aqui. Não deve ser porque é pro final de semana. A moeda que eu tô mais operando, como vocês podem ver, é a Solana. No primeiro dia eu fiz uma entrada no Bitcoin, eu acho que foi essa aqui, 11 para 5, foi loss, perdi $5 aqui. Também fiz aqui eu não estava usando ainda estratégia, aqui eu estava entrando na loucura mesmo, né, eu achava que ia subir, tá subindo quase da mesma forma como eu comecei no mini índice, mais pelo feeling mesmo, vendo, até descobrir uma estratégia. Aqui eu entrei, mas eu não estava só testando, né, eu não estava entrando em estratégia aqui ainda não. Essa aqui eu entrei, né, botei aqui, ó, loss de 5. Isso aqui foi no primeiro dia. Aí agora eu tô fazendo marcações em todos os gráficos que eu acho mais interessante, né, que tem uma coisa. Separei essas moedas de forex, esses índices, isso aqui é óleo e o metal, né, ouro e prata, e essas moedas, sendo que eu tô operando mais só a Solana, não operei nada desses aqui, e essas poucas entradas que eu dei aqui aleatórias. Eu percebo que quando a gente começa a pegar uma moeda, como eu estava só no índice, é melhor pegar uma moeda, ficar nela, estudar, aprender, até me sentir bem confortável para depois vir para cá. O diário costuma ser continua sendo o mesmo, né, a única coisa que eu fiz foi adicionar essas telas, né, do novo dessa nova essa nova plataforma que eu tô usando. E aqui é isso. A estratégia que eu tô usando dessa Tower Trades, ela simplesmente traça desde aqui do mensal, deixa eu pegar a Solana que é melhor, do mensal até o diário, as linhas de trending. Tipo, onde o preço toca e onde ele vai. Se o preço aqui tocou apenas aqui e na descida ele tocou apenas nesse, traça uma linha infinita, né? Ela usa essa linha aqui que você pode movimentar infinito aqui. Aí em cada tempo gráfico, você marca o que consegue ver, né, de preço, assim, bem por cima. E quanto mais o preço vai afunilando, você vai, eh, traçando novas linhas para ficar mais preciso o preço, né. Dá para ver que tem 3 linhas aqui, mas no semanal dá para ver apenas uma. Então eu fui fazendo passo a passo junto com ela, né, eu não vou falar que eu inventei nada, porque é uma estratégia bem simples, ela sabe que é simples e tem dado resultado, né. Eu tenho tido resultado bom, apesar desse trade aqui estar no negativo ainda, não sei por que tá tão parado, acho até esquisito. Deixa eu tentar atualizar aqui. Ah, sim, eu acho que estava parado, não sei, estava desconectado. Mas enfim, esse é o objetivo desse trade por hoje. Fora isso, o que eu tenho gostado de estudar ultimamente é a questão dos robôs do Profit, né.
Eu achei essa ferramenta. Por isso que vocês estão vendo aqui um monte de robô que eu tô criando aqui, ó. Eu pego uma automação. Tem vários vídeos no YouTube, né? O cara mostra lá, ele dá um template bem simples lá pra você criar. Mas depois que eu descobri essas estratégias, eu vou. Na verdade, foi na quinta ou na sexta que eu comecei com isso aqui. Aí eu já comecei a fazer teste, né? Botar a estratégia lá no template e ir testando. E vendo quais são as que dão mais resultados, as que não dão. Cadê? Aparece aqui, né? Pode colocar o dia, a hora. Cada estratégia funciona melhor em um dia, né? Tipo, essa aqui no 15 minutos ficou 40%, mas se eu colocar ela por 30 minutos, ela já vai pra 43. Só que essa aqui não foi a última que eu fiz. A última que eu fiz tava dando 60%, eu acho, de assertividade. Tá muito bom. Hum, Mas é bom ter cuidado com o robô, né? Eu tô colocando aqui mais pra ir testando durante os pregões, né? Usando a minha conta normal. Mas ultimamente eu tenho me sentido bem renovado em relação ao trader depois de daquelas questões que teve, né? De ter ficado meio chateado, tá meio sem estímulo, ter perdido bastante. Agora eu mudei a minha mentalidade. Mesmo eh, não tenha acontecido nada muito fenomenal em relação aos valores, ainda tô ganhando consistentemente. Eu acho que a principal mudança que eu tive foi mais na mentalidade. Eu tô começando a ficar bem mais solto no trader, não me irrito mais quando dá loss, nem fico eufórico quando dá gain. Tô me sentindo mais profissional em relação a isso, né? Só gerindo fazendo a gestão de risco certinho, mas agora eu tenho uma visão bem clara do meu futuro, entende? Como trader. Eu já passei daquela fase onde eu estava me sentindo perdido, mesmo que eu ainda não tenha um conhecimento tão elaborado em relação ao trade, eu já não me sinto perdido. Eu acho que tendo essa base psicológica que eu já adquiri, que foi a primeira coisa que eu adquiri, antes mesmo de ter uma técnica precisa ou estratégia, foi a base psicológica, que desde o começo eu considerei o mais importante, porque eu sempre acreditei que se alguém quebra uma conta de trader, nunca é pelo valor financeiro, seja de 1.000, seja de 100.000, de 1.000.000. Se você não tem um psicológico no lugar, é óbvio que você vai explodir e vai um dia só que faz uma perdazinha pequena, vai ficar tentando recuperar e aumentando a mão, aumentando o lote, até perder tudo. Eu acho que essa é a única forma de um trader quebrar. Ir dobrando a mão e perdendo, porque você, usando 1% do seu capital, tendo que fazer 100 traders para poder quebrar uma banca, não tem como você quebrar nem jogando cara ou coroa e indo aleatoriamente. Sempre vai ter um equilíbrio, né, de 50% por aí, porque é muito difícil você perder tanto assim, a não ser que você faça algo muito absurdo, uma estratégia muito desproporcional. Mas, tendo isso em mente, eu acho que depois que virou essa chave em mim, essa mentalidade, e eu já consigo ver um futuro como trader profissional. Eu já sei que isso é uma coisa inevitável, não é algo mais algo que eu vou tentar, é algo apenas que daqui para frente eu vou ir aprimorando. Tanto é que eu comecei agora a ver qual vai ser a sequência de livros que eu vou ler a respeito de trader, na verdade. Era o que eu já devia ter feito há muito tempo. Não livros sobre aquela parte que eu estava falando, que é só que fala sobre o que é ser um trader, essas coisas, mas livros técnicos mesmo, né? Como aqueles livros do Al Brooks, que fala sobre analisando tendência, lateralidade, essas coisas, de outros livros técnicos, para realmente aprender, entendeu? Aprender as estratégias e não ficar dependendo de estratégias de alguma pessoa do YouTube, né? Que fala a estratégia, você vai seguindo, porque mesmo funcionando, é difícil você ter uma visão clara do que fazer quando você não tem aquele background, a base para preencher as lacunas do que você estava fazendo. Então, eu estou montando uma estrutura do que eu vou estudar, quantas horas eu vou estudar por dia, trader, e as operações agora vão começar a ficar em segundo plano. Entendeu? Quando eu ver uma operação do início, eu vou continuar fazendo normal, porque são as mais simples. Aqui, eu tô fazendo quando eu vejo a operação. Vi uma operação, faço, mas não tento forçar, né. Eu tô sendo mais paciente, como eu tenho 3 contas agora, sempre tem alguma operação para fazer, principalmente durante a semana.
Então não preciso ficar sentado na frente do gráfico procurando alguma coisa para fazer. E eu tô pensando no próximo mês abrir outra conta em outra corretora para fazer também aquelas estratégias de buscar movimentos mais longos, como eu falei, mas sempre com aquela mentalidade. Tem a minha conta principal de trader lá, normal, que o dinheiro tá lá também, é totalmente dinheiro de risco de trader, como todas as minhas contas de trader. Inclusive essa aqui, que tá com $300 no Tickmill, conta de trader. Não é conta que eu tô tentando fazer renda extra, tirar dinheiro pra pagar conta, essas coisas. O que eu coloco lá é como se eu tivesse comprado um avião de controle remoto de R$ 2.000 para brincar. Sem retorno, só gasto. E com isso é uma coisa que eu gosto de fazer, preenche meu tempo livre de estudando, fazendo coisas produtivas, ao invés de fazer o que eu estava fazendo antes, que era o quê? Basicamente ficar bebendo e vendo série, vendo vídeo de YouTube aleatório. Uma coisa que não me fazia bem psicologicamente, estava só me drenando, sabe? Drenando a vida de mim. Agora eu tenho um objetivo e tenho um propósito para poder. Tanto é que eu tô mais de 1 ano sem beber já. Foi quando eu comecei essa jornada trader. Eu decidi mesmo que eu gostava disso. E daquele 1 ano pra cá, que eu comecei, primeiro sempre perdendo, agora eu tô no equilíbrio e claramente o próximo não nem equilíbrio, né, porque eu tô tendo meses, apesar de ser pouco, meses consistentes de ganhos. Então, eu não posso levar isso como se eu estivesse perdendo, porque a gente tem a mania de só porque o ganho é pequeno, 500, R$ 300, não levar muito a sério. Mas eu tô levando bastante a sério, porque tudo na minha cabeça sempre funciona o seguinte: em pouco tempo entre aspas, eu vou estar com 50 contratos operando no MNIS. Então esses 300 pontos que eu faço por dia, R$ 60, serão R$ 3.000, entendeu? Então a banca vai subindo e as coisas vão acontecendo. Igual essa aqui, eu tô arriscando sempre um risco mais alto aqui na banca em dólar para tentar fazer o mesmo que eu faço lá, né? Que o risco que se eu pego $20 aqui, é os R$ 100, mais ou menos pouco, que eu pego também lá no coisa. Mas sempre com essa mentalidade. O risco é muito alto para uma banca muito baixo. Quanto mais a banca aumenta, menor o risco. E é assim que eu vou seguindo. E eu acho que era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Essas são as atualizações. Eu vou depois mostrar o meu cronograma de estudo, né, os livros que eu tô lendo primeiro do Al Brooks e tudo mais, e qual vai ser a minha programação. Acho que eu vou primeiro para o price action, análise técnica, depois eu vou ir migrando, né, pro Elliott, Wyckoff na questão do estudo, não na questão da técnica. Mas com certeza, de acordo com o que eu for ter nessa base, minha mente vai começar a expandir mais em relação ao trader e eu vou ter novas ideias. Enquanto isso, eu vou brincando com esses robôs aqui, que tá bem divertido fazer essas análises, mas nada de colocar de robô em prática por enquanto. Então, era isso. Até mais.